Irmãos, abrem Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, nós aprendemos pelo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. Nós aprendemos também que a lei, ele está falando da lei dada no Monte Sinai pelos anjos, né? Não foi um anjo só, mas muitos, né? A palavra mesmo diz que Moisés não era de um só, mas Deus é um. Glória a Jesus. E nós aprendemos que a lei, ela não trouxe salvação, que ela não trouxe nenhum aperfeiçoamento para o homem, pelo contrário, né? Ela veio expor aquilo que estava dentro do homem. Ela veio fazer com que o homem pecasse e ainda fosse amaldiçoado por isso, né? Morresse. A alma que pecar, esta morrerá, como está escrito, né? Então, desde lá do Jardim do Éden, quando foi dada uma lei para comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer. Ali despertou um desejo. Glória a Jesus. O Evangelho nos ensina que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Glória a Jesus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a serpente foi lá e cutucou a mulher, né? Falou para ela, olha, tem essa lei mesmo aí que não pode comer dessa árvore. Mas não é verdade não. Se você comer, você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus. Conhecendo o bem e o mal, né? Vai ser igual a Deus. Então imagina só. Se dentro dessa mulher já não tinha alguma coisa. E por certo também em Adão, né? Porque eles comeram com o desejo de serem como Deus. E nós vemos também os anjos aparecendo e se manifestando, querendo se passar por Deus. Os irmãos conhecem, né? Pelo Evangelho. E o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, ele se desfez e não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que incrível, né? Então o próprio Deus, ele se faz como de uma de suas criaturas e se submete à lei no qual o homem era incapaz de vencer. E ele, então, cumpre a lei. E a lei se cumprindo nele, então, faz com que nós tenhamos, através dele, acesso à salvação. Uma justificação, um perdão. Então, o Senhor Jesus, a palavra fala de muitas formas. Ele nos remiu, ele nos justificou, ele nos comprou com o seu sangue. Então, é fato de que o Senhor Jesus Cristo aniquilou a lei. Como está lá em Colossenses, que havia uma lei que era uma cédula contra nós. De alguma maneira, ela era contrária a todos os homens. E o Senhor Jesus arriscou e tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Então, glória a Jesus, que hoje nós estamos livres da lei, livres daquilo que nos fazia mais pecadores. Lá no livro de Romanos também fica muito claro, quando nós lemos, de que aquele que vive cumprindo a lei e que se justifica no cumprimento da lei, não é? Que esse está ainda preso no pecado. Mas aquele que se liberta da lei em Cristo, ou seja, é introduzido em Cristo. E falando em introdução em Cristo, né? Domingo tem batismo, só para lembrar os irmãos. Glória a Jesus. Então, sendo introduzido em Cristo, somos introduzidos na sua morte. Só que muitas pessoas ainda não entendem isso, irmãos. Então, esse aqui é um texto em que eles se apegam para poder justificar que o homem ainda está na obrigação de cumprir a lei de Moisés. E se a gente ficar preso nesse texto aqui, pode parecer isso, os irmãos vão ver. Vamos ler só um pedacinho aqui, a gente vai lá depois para João. Tá? Eu vou até pôr uma fitinha aqui, ó, porque nós vamos voltar aqui depois, façam o mesmo, tá? Então, irmãos, estou gripado hoje, eu pedi um papel aqui pro Lucas. Então, irmãos, verso 17 diz assim, Mateus 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus não veio destruir a lei ou os profetas. Não veio destruir, mas veio cumprir. Deus abençoe, filho. E a palavra aí usada, cumprir, ela tem um significado, irmãos, de completar, consumar, completar completamente, vamos dizer assim, né? Atender completamente. É uma palavra que o cumprir dá a impressão que o Senhor Jesus Cristo aprovou isso aqui, quando você lê, né? E na verdade, não existe nada, não é, que aniquilou a lei, glória a Jesus, mas existe sim o cumprimento da lei. O Senhor Jesus Cristo, vamos lá agora em João, irmãos, livro de João. Então põe a marcação aí, não esquece, nós vamos voltar. 19, vamos ler só um verso aqui, ó, verso 30. Todos acharam?
João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. É a mesma coisa. Só que aqui o Senhor Jesus disse, lá, né? Eu não vim destruir, eu vim cumprir. E aqui ele disse, eu cumpri. Está consumado. Então é consumar. Então, quando que a lei é consumada? A alma que pecar esta, morrerá. Jesus pecou? Não. Mas ele consumou a lei. Por quê? Porque a morte que vem através da lei se cumpriu em Jesus. Que não tinha pecado. Se cumpriu em Jesus. O Senhor Jesus Cristo trouxe uma outra mensagem. O Senhor Jesus trouxe uma outra lei. O Senhor Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, lá no capítulo 13 de João. Eu não vou lá agora, irmãos, porque eu estou com receio do horário, tá? No capítulo 15 ele fala isso também, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, vós uns aos outros vos ameis. Então, quando ele fala, assim como eu vos amei a vós, é diferente da lei dada no Sinai, que dizia que deveria amar o próximo como a ti mesmo. O parâmetro era o próprio homem, era você. Você olhava para você, e como eu quero ser amado, eu vou amar. E na lei de Cristo não é assim. Eu olho para Jesus, eu entendo como é Jesus. Eu aprendo como que é a atitude de Jesus, o caráter de Jesus. E aí eu vou agir como Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus consumou, não consumou? Aqui o Senhor Jesus não foi morto na cruz? Vamos voltar lá, irmãos. Então, irmãos, voltando aqui, vamos ler de novo 17, Mateus 5:17. Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. O Senhor Jesus cumpriu? Consumou. Lá naquela cruz. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E é fato, irmãos. Quem não está em Cristo está debaixo da lei. Quem não está em Jesus Cristo tem que prestar contas com a lei. Ué, mas quem nasceu num lugar onde não foi pregada a lei? Porque quem recebeu a lei foi o povo de Israel. Mas pelo Evangelho a gente entende que veio sobre toda a humanidade. De alguma maneira ela nos era contrária. Jesus tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E o que as igrejas fazem hoje? As igrejas pegam a lei e introduzem na lição de Jesus que não tem nada a ver. Não é? Então as pessoas introduzem a lei, as pessoas começam a dar dízimo, a fazer campanha, corrente, voto. Não é? Quem lembra do voto de Jefté? Tem os irmãos do Jefté aqui. Mas é outro Jefté, né? Mas Jefté fez um voto. E aquilo era tão sério, segundo a lei, que ele foi e cumpriu o voto dele. Matou a própria filha em sacrifício a Jeová. Né? Então, nós vemos as pessoas levando o judaísmo para dentro da igreja e introduzindo as coisas que Cristo consumou por nós. Aquilo que nos fazia pecar, aquilo que nos fazia transgredir, aquilo que nos fazia sermos inimigos de Deus. E o Evangelho é muito claro. Só que aí vem o próximo verso, não vamos fugir dele, né? Verso 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino? Nesse momento aqui, irmãos, a lei ainda estava em vigor. O Senhor Jesus falava com os judeus. Então, é óbvio que o que o Senhor Jesus está falando aqui é no contexto atual, daquele momento. E não no contexto de hoje. Não é? Porque quando eu leio o restante desse mesmo texto, eu vejo o Senhor Jesus desfazendo a lei. E ele já começa desfazendo o verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, de quem, irmãos? Dos discípulos de Jesus, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino. Então vocês, cristãos, têm que agir de uma forma muito superior à dos escribas e fariseus. Vocês têm que viver de um jeito superior. Exceder, não é, o cumprimento. Então, como que é isso? Não é? Porque ele está falando de reino dos céus. A lei nunca prometeu o reino dos céus. Obviamente que cumprir a lei não te dá o reino dos céus. Mas o que te dá o reino dos céus? Crer em Jesus. E crendo em Jesus, você vai ser muito mais excelente do que a lei. Não é? Então o Senhor Jesus, veja, o Senhor Jesus ele está ensinando. O Senhor Jesus está falando com um povo que só conhecia a lei. Então o Senhor Jesus ele usou dessa maneira, nessa linguagem, para levar esses homens à verdade. Não é? Então, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos
Que antigos, irmãos, vistes o que foi dito na lei de Moisés, dada no Monte Sinai. Não é? Aonde? Lá em Êxodo, capítulo 20, nós não vamos lá. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca. O que é raca, irmão? Aqui na minha Bíblia tem uma notinha de rodapé. Cabeça oca. O que é isso, irmãos? É seu bobalhão. Seu retardado. É alguma coisa assim. É um xingamento que não é nenhum palavrão. É uma coisa muito pequena. Então, o Senhor Jesus mostrando que o nosso viver tem que ser muito mais excelente do que aquele que os judeus aprenderam na lei. Não é? Lá dizia o quê? Se alguém matar, você pode ir lá e matar também. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo o quê? Não pode nem passar um sentimento ruim no seu coração pelo seu próximo. Porque você já está sendo um homicida. Então veja, o Senhor Jesus está tratando lá na raiz o nosso viver, não é? E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar... Tem algum altar aqui, irmão? Oferta ao altar. Você já viu as igrejas chamando de altar? Às vezes a gente até fala, né, irmão? Tem louvor que fala de altar. E às vezes a gente louva. Mas não existe mais altar. Altar é um lugar de sacrifício. Alguém mata algum bicho aqui? Não, mas aqui tem o sacrifício de louvor. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né, irmãos? Mas essa época aqui, nesse contexto aqui, tinha altar. Nesse contexto aqui tinha lei. Tinha templo de Jerusalém, tinha altar, tinha sumo sacerdote. Né? Então, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com o seu irmão. Depois vem e apresenta a tua. O Senhor Jesus aniquilou a lei. O Senhor Jesus falou assim para eles, olha, parem de cumprir a lei agora. Não, a lei ainda está em vigor, vocês têm que cumprir a lei, cumpram a lei, mas faça desse jeito. Mas no momento em que o Senhor Jesus consuma a obra, já não tem mais lei. Os irmãos entenderam? Então a sequência, ó, verso 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aí ele vai falar agora do adultério. Ouvistes o que foi dito aos que antigos, irmãos? Povo de Israel, que recebeu a lei do Monte Sinai. O que dizia na lei? Lá em Êxodo 20. Não cometerás adultério. Né? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que te perca um dos seus membros, ou que seja o teu corpo lançado no inferno. Então, o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está falando o quê? O Senhor Jesus está tratando o nosso interior, e é o que exatamente acontece naquele que crê em Jesus. Ele crê no Senhor Jesus. A palavra do Evangelho é introduzida no seu coração pelo Espírito Santo. Você ouve a palavra, você crê. O Espírito Santo te faz lembrar do que você ouviu. E você coloca em prática. O Espírito Santo age dentro de nós. Não é? Glória a Jesus. Então, o que é arrancar? Não é as pessoas saírem se mutilando, mas é as pessoas, pela consciência, irem aniquilando os gatilhos, as coisas que nos fazem pecar. Não é? E arrancando da nossa vida aquilo que te leva a cobiçar, por exemplo, uma outra mulher, sendo você casado. E vice-versa, né? E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito, aí aqui, Deuteronômio 24, foi dito isso. Qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio, de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás. Aí aqui ele vai falar do juramento. Não é? Você não pode jurar e perjurar. O que é jurar e perjurar? Jurar e não cumprir com o seu juramento. Não pode jamais. Só que o Senhor Jesus fala o quê para eles? Verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do maligno. Mas lá na lei ensinou a jurar, como devia fazer. E o Senhor Jesus fala, é procedente do maligno. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos estão vendo aí que no mesmo capítulo que o Senhor Jesus falou que não veio abolir, mas veio cumprir, o Senhor Jesus está ensinando a igreja
ensinando os seus discípulos a não ir pelo caminho da lei de Moisés, mas ir pela lei de Cristo. O novo mandamento, a lei do amor. Então, irmãos, vamos agora pegar o exemplo, né? Contrário, né? A mensagem de Jesus. Vamos ler primeiro aqui, ó. Verso 43. Primeiro a gente vai pegar o exemplo, o que o Senhor Jesus ensina, e vamos ver o que um homem da lei entendia, não é? Verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Levítico 19 e Deuteronômio 23. Tem esse texto aqui, né, nesse sentido. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está. Então, para você ser filho do Pai, o Pai que Jesus revelou, que ninguém conhecia, ele deixou bem claro isso, né? Você tem que fazer o quê? Amar o inimigo, bendizer o que vos maldizem e fazer bem aos que vos odeiam. E não só isso, também orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? E ele diz o quê? Verso 45, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está? Então o Senhor Jesus pega um monte de texto da lei. Vocês aprenderam assim, mas vocês querem ser perfeito? Façam assim. Vocês aprenderam assim. Seja perfeito o vosso Pai que está no céu. Façam assim. Então os irmãos perceberam que o Senhor Jesus Cristo mostra que a perfeição está na palavra dele. E não na palavra que o Moisés entregou para o povo. E aí, agora sim, Salmo 109, irmãos. Lá no meio da Bíblia, né? Parte a Bíblia no meio aí que você vai achar Salmo 109. Tem muito salmo bonito, né, irmão? Alguns até são profecias que apontam para Jesus. Mas eu não aconselho os irmãos, de maneira nenhuma, a abrirem suas Bíblias em salmos, para ficar aprendendo de salmos, irmãos. O que significa salmo? Vocês sabem? Como poesias, orações. É isso que significa. Então, são poesias, né, de Davi, e tem mais um outro salmista aqui, que eu não lembro o nome agora, que escreveram aqui os salmos, né? Asaf, né? Não é o Asaf Borba, não. Os louvores do Asaf Borba é muito bom. Então, irmãos, a maioria deles, né? Verso 109, irmãos. Percebam que é uma oração. Quem que faz essa oração? Davi. Davi, segundo o que está escrito, é o homem segundo o coração de Deus. Aí podem dizer assim, não, ele é segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu ele. Alguém pode argumentar dessa forma, não é? Porque ao dizer que ele é um sanguinário, né? Aí as pessoas não querem aceitar que ele é segundo o coração de Deus, porque ele é um homem sanguinário, é um homem adúltero, entre outras coisas, né? Então, o que Davi conhecia? Davi conhecia Jesus? Não. Davi conhecia o Evangelho? Davi conhecia a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Não. Mas Davi conhecia a lei de Moisés. Ele aprendeu na lei de Moisés, que Jesus consumou na cruz. Não é? Diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim, e tem falado contra mim com língua mentirosa. Aí os irmãos lembram lá, né? Aqueles que vos odeiam, que vos maltratam, que vos perseguem. O que nós temos que fazer? Orar, bendizer, perdoar. Não é isso? Amar. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são os meus adversários. Mas eu faço uma. Jesus mandou a gente orar. Então agora o homem, segundo o coração de Deus, vai nos ensinar. É isso? Como a gente deve orar? Não, negativo. Porque esse homem aqui nem conhecia o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Jesus nos veio revelar, como está lá em João capítulo 1, verso 17 e 18. Né? E também em muitos outros textos do Novo Testamento. Então, irmãos, ele fez uma oração. Em recompensa do meu amor, ele disse, são os meus adversários. E o Senhor Jesus disse, mas se vocês amarem só aqueles que vos fazem o bem, que galardão tereis? Não fazem assim também os publicanos? Não é virtude nenhuma. Mas quem foi que ensinou a tudo suportar? Tudo esperar?
tudo crê, não é? Não foi o Senhor Jesus? Não foi o Senhor Jesus que suportou tudo, suportou a afronta, suportou todas as contradições por amor de nós pecadores? Então, quando eu olho para Jesus e eu amo Jesus pelo seu mandamento, como ele disse, né? Olha, amem uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Se eu conheço Jesus, então eu tenho a ação, eu tenho o caráter, o comportamento de Jesus. E não essa ação aqui de Davi, esse salmo, né? Verso 6. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Então, olha, que um ímpio esteja sobre ele. Alguém muito mal domine essa pessoa. A oração dele se torne pecado. Que ele saia condenado. Que alguém tome posse do seu trabalho, que ele fique desempregado. Que ele morra cedo, que ele morra logo, está escrito aqui. Não é isso? Que seus filhos fiquem órfãos, que a sua mulher fique viúva. Que sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares. Sabe o que é isso, irmão? Sabe uma criança perdida num lugar longínquo, longe do pai, longe da mãe, passando fome? É isso que ele quer. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele e nem haja quem favoreça os seus órfãos. O desejo de Davi era que o mal não viesse só para esse tal que desejava o mal dele, que fazia oração contrária. Não, ele desejava o mal para a mulher, para os filhos. E não para por aí. Desapareça a sua posteridade, ou seja, a sua descendência. E o seu nome seja apagado da seguinte geração. Que morra todos os seus familiares. Não sobre ninguém. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais. E não se apague o pecado da sua mãe. Quer dizer, a maldade de Davi foi até os antepassados desse homem. Olha, até o pecado da mãe e do pai. Não esquece não, Senhor. Cobra até o último centavo. As pessoas pegam o Velho Testamento como lição de casa, irmãos. Então aí, abrindo as Bíblias agora, nesse momento aqui em Salmo, em Moisés, Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, pegam a história da derrubada do muro de Jericó, da matança de crianças, e usam como exemplo para a própria vida. E o Senhor Jesus não ensinou isso. O Senhor Jesus não mandou nada disso. Então, irmãos, vamos sair daqui, né? Vamos voltar para o Evangelho, agora para 2 de Coríntios, irmãos. Capítulo 2. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é justamente o Evangelho, né? Um novo mandamento. Verso 14. A gente lê muito o capítulo 3, mas ele tem um gancho aqui no capítulo 2, né? Então eu vou pegar esse gancho aqui para a gente ir para o 3 depois. Todos acharam? 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que conhecimento é esse, irmãos? Evangelho. Não tem Velho Testamento no conhecimento de Jesus. Por quê? Para Deus, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, né? Cheiro de morte para morte. Mas para aqueles, os que creem, cheiro de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Então, essa pergunta ela é muito importante, irmão. Então, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a fragrância do conhecimento dele. Nós exalamos a fragrância do conhecimento. Mas quem que é idôneo para fazer isso? Não é? É uma pergunta. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus na presença de Deus. Então, muitas pessoas querem falar do Evangelho, mas não com idoneidade, não com verdade. Buscam o quê? Proveito próprio. Não é? Eles ganham falsificando a palavra de Deus. Ganham como, irmão Denis? De muitas formas. Prestígio, dinheiro, não é? Honras. Não é isso? Eles ganham seguidores, fiéis, que glorificam a eles, muitas vezes.
e que apoiam-se neles as suas vidas. E a palavra do evangelho é muito clara. Não é? Quem é idôneo para fazer isso? E aí entra o capítulo 3. Aqui no capítulo 3 ele vai dizer, verso 1. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos. Quer dizer, então agora vamos começar então a falar bem de nós, nos exaltar. Nós vamos agora aqui começar então a dizer para todo mundo que a gente é melhor que os outros, é isso? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós, igreja, né? De Coríntios, sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Interessante isso, né? Porque teve uma lei escrita em tábuas de pedra. E ele diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é escrita na tábua de carne do coração, né? Glória a Jesus. Verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança. Então isso nós afirmamos com confiança. É por Cristo. Né? Verso 5. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem? A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito... Então aqui, irmãos, aqui já começa a esclarecer melhor. Então ele nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento. O primeiro testamento, que foi uma aliança com sangue de touros e de bodes, entregue ao povo de Israel, não é? É uma. Aqui é outra. É um novo testamento. O primeiro, a alma que pecar esta, a letra mata. Não é? Que é o que ele está dizendo aqui. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então a letra da lei, a lei de Moisés mata. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é vida e salvação. Não é? O Espírito vivifica. Lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era passageira, transitória, desvanecente, temporária, não é? Como não será de maior glória o ministério do? Então o ministério que Moisés tinha era o ministério da morte. O que faz o ministro da justiça? Promove a justiça. E o ministro do transporte? Uma melhoria no serviço de transporte. E o ministro do trabalho? E o ministro da saúde? E o ministro da morte? A morte. O que a lei veio fazer? Matar. O que o Senhor Jesus veio e fez? Morreu no nosso lugar. Foi consumado em Jesus. A lei se consumou em Jesus. Eu sou introduzido em Jesus. Os irmãos que creem em Jesus são introduzidos nele. Morrem com ele. E está consumado. E ele vai dizer isso aqui na carta. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era passageira, transitória, temporária, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Um é um ministério, o outro é outro. Com uma comparação, um é mais glorioso que o outro. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da... Então, havia uma glória no ministério de Moisés? Havia. Quando o anjo apareceu para ele no Monte Sinai, ele ficou resplandecente, ainda que aquela luz era passageira. Tinha glória ali? Muita glória. A palavra que aconteceu ali no Monte Sinai, ela até o dia de hoje, ela mata. Até o dia de hoje, ela condena. Até o dia de hoje, ela é autoridade. E o Senhor Jesus não vai passar nenhum jota e nenhum tio dela. Mas para os que estão em Cristo, já está tudo consumado, nós já estamos introduzidos nele. Então o Senhor Jesus Cristo nos libertou disso tudo. Glória a Jesus. Verso 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente, era outra glória. Tá vendo? Tinha glória, foi glorioso? Foi. O ministério da condenação foi glorioso. Mas não é a glória de Cristo, é outra glória. Irmão, tá claro aqui o texto. Né? Por quê? Se o que era transitório, passageiro, temporário foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então não tem mais glória. Não é?
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, e punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolido. Para quem está? Em Cristo. Mas até hoje, as pessoas estão lendo Moisés. Não é? E o que acontece? Verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Então as pessoas que continuam aprendendo de Moisés, indo lá para o Velho Testamento, não, mas Salmos não é Moisés, irmão Denis. Mas Davi aprendeu com quem? A orar daquele jeito. É Moisés. Não tem jeito. Não é? Verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu... Irmão, eu lembrei que tem uma passagem lá no Novo Testamento que nós temos que cantar e salmodiar com salmos, cânticos espirituais. Está escrito lá, irmão, no Novo Testamento. O que significa salmo, irmão? Salmo é o livro de salmos que ele está falando lá? É poesias, é louvores a Deus, porque o significado de salmo é isso. O Evangelho não ensina a gente a aprender de salmos. Irmão Denis, mas tem vários textos aí no Novo Testamento que faz referência a salmos. Porque salmos tem muita profecia que aponta para Jesus. Então eles usaram muitas vezes o Velho Testamento. Muitas vezes. Em Hebreus, principalmente nas cartas que eram enviadas ao povo judeu. Ou que dentro daquela igreja tinha muito judeu. Então eles usavam a linguagem dos judeus. Mas o Senhor Jesus nunca nos ensinou a aprender de judaísmo. Né? Então o que ele diz? Verso 15 de novo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem, quando mudarem de caminho, quando fizerem uma conversão, mudarem de direção, forem para outro caminho, ou seja, estão ouvindo Moisés, estão aprendendo de Moisés, e fizerem uma conversão, uma mudança de direção, e passarem a andar com Jesus, então o véu se tirará. Que véu é esse? O véu da mentira, o véu da incredulidade, o véu do engano, o véu da condenação, o véu do ministério da morte. As pessoas não aprendem de Jesus, não são transformadas, porque permanecem em Moisés. Dando o dízimo, campanha, corrente, voto, amaldiçoando os inimigos, fazendo oração contrária, desejando as coisas dessa terra, desse mundo, segundo as promessas do Velho Testamento, riquezas, vitórias, pondo a mão nas coisas dos outros, orando, dizendo, não é, fazendo... como é que eles fazem, né? Eles impõem as mãos em cima dos bens e declaram, fazem uma declaração ali, né? Desejando bens das coisas dos outros. Profecia, profetiza, né? Coisa que Jesus não ensinou. Verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados segundo Jesus. Né? Em Romanos, irmãos, volta aí. Irmãos, passa rapidinho, vai em 1 de Coríntios 9. Esqueci aqui de um texto. 9:19. O apóstolo Paulo falando das estratégias dele para converter as pessoas e levar eles a Cristo. Porque sendo livre para com todos, verso 19, tá, irmãos? 1 de Coríntios 9:19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então existe a lei de Cristo e existe a lei de Moisés. Existe aqueles que nem conhecem a lei. Então ele diz, olha, para os da lei, eu me fiz parecer ser da lei, mas aí eu entrei com o evangelho e mostrei para eles a verdade. Para aqueles que não tinham lei, eu dei uma de que nem conhecia a lei, não estando fora da lei, mas da lei de Cristo, debaixo da lei de Cristo. Os irmãos entenderam? Então agora sim, Romanos 8. Ah, irmão, mas por isso que eles usam muitos textos do Velho Testamento no Novo? Sim. Como é que eu chego para alguém e despedaço a fé da pessoa assim, com meias palavras? Do nada. Você está perdido, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A pessoa nem quer me ouvir. Então ele vai entrando, ele pega uma profecia, ele pega um texto e vai levando a pessoa, vai abrindo o coração. É como se ele estivesse arando a terra para pôr a semente. Né?
Se a gente não olhar desse jeito, irmão, se a gente achar que isso aqui é uma cartilha, irmão, nós vamos voltar para o Velho Testamento. É o que as pessoas fazem. As pessoas não entendem que cada carta, cada coisa foi feita num contexto. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o... Portanto, agora. Agora quando? Quando veio Jesus. Agora quando? Quando Jesus consumou a obra. Por quê? Porque antes disso nós não éramos capazes. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e do ministério da morte, do ministério da condenação. A lei do Espírito de vida, ministério da justiça. O ministério da justiça é de Cristo. O ministério da morte é de Moisés. Dos anjos, né? Que deram para Moisés. Moisés é um coitado, né? Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado, Jesus se desfazendo de todo o poder, estando como um de nós na carne, aniquilou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em... Irmãos, a justiça da lei, qual que era? A morte. Então, quando o Senhor Jesus Cristo aniquila, nós fomos libertos da morte. A segunda morte, irmãos, estamos livres dela. Cremos em Jesus, vamos entrar no céu e viver eternamente. A lei matava o ministério da morte. E o Senhor Jesus nos libertou. Para que, verso 4, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Então só é liberto da morte, irmãos, quem anda segundo o Espírito. Não é? A gente podia ler aqui, ó, capítulo 7, verso 1, que ele faz uma analogia ao casamento, né? Olha, a mulher quando está casada, se ela tiver outro marido, ela se tornará adúltera, porque ela ainda pertence ao marido dela que está vivo. Não é? Mas morrendo o marido, ela está livre para ser de outro. Aí ele fala, vocês já estão mortos para a lei, não é? Pelo corpo de Cristo, para ser de outro, foram libertos para ser de outro. Jesus morreu, consumou a obra, agora eu sou livre, eu não estou mais preso à lei, eu sou de outro. Vocês são de outro, do Pai, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito importante que a gente está cansado de saber e é sempre bom lembrar, né, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo consumou em sua vida, né? Foi morto, foi dilacerado, acusado, de todas as formas, sendo ele o próprio Deus, não tendo ele pecado algum. Morreu no meu lugar e no seu lugar. E hoje nós vivemos por ele, pela vida que ele nos deu. Em novidade de vida, sendo conduzidos pela sua palavra, o seu evangelho. Por isso a importância de permanecer em comunhão, a importância de ouvir o evangelho, de aprender de Cristo, de se firmar no Novo Testamento, de executar as obras de Jesus, de amar uns aos outros, de se entregar uns pelos outros. Essa é a mensagem de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer, irmãos?